Doutor São Paulo apresenta Semáforo. E chegou a hora, iguais. Chegou a hora tão esperada. Anunciado pela linda voz de Francisco Garcia, o homem que começou comigo lá na Rádio Atibaia e vai para os Estados Unidos, vai fazer dublagem lá. Anunciado por Chico Garcia, chegou a hora tão esperada. Nos quadros do canal do YouTube do Doutor São Paulo. É assim por onde eu ando. Por onde eu ando, todos me perguntam: Doutor São Paulo, e o semáforo? E o semáforo? E o semáforo? É assim, aqui pela região da linda Avenida Paulista, onde está o estúdio do Doutor São Paulo, aqui pela região do Paraíso, aqui pela região do Trianon, aqui pela região do MASP. Ah, é tão bonita essa região, por onde eu ando. Aí me param na rua e me perguntam: Doutor São Paulo, e o semáforo? E o semáforo? Foi assim no meio da semana. Doutor São Paulo, tem semáforo? Eu digo: não tem. Meio da semana não gravo mais, é muito pouco tempo. Só gravo depois das rodadas dos fins de semana. Então os telefones começaram a chover. Doutor São Paulo, mas será que dá para ganhar lá em Chapecó, Doutor São Paulo? O time dos homens lá é bom, Doutor São Paulo. E é bom mesmo. Esse time da Chapecoense está fazendo um grande sucesso. Não só no Campeonato Brasileiro, como também na Copa Sul-Americana. É semifinalista. Mas está muito mais preocupado com a Copa Sul-Americana do que com o Campeonato Brasileiro. E mesmo assim ele recebeu o São Paulo lá. Tinha ganho do Botafogo lá no Rio. Ganhou do Botafogo, 2-0 lá no Rio. E ia enfrentar o São Paulo para se exibir lá para o público de Chapecó. Mas vinha enfrentar o tricampeão do mundo. Então, choviam telefonemas. Eu marco tudo aqui, mas é tanta gente, que olha só, eu encho aqui as minhas folhas. O igual Rô Campos, The Wolf, ele se intitula The Wolf. O igual Rô Campos, o igual Ismael Salles de Souza, lá da Boa Viagem, da linda praia de Boa Viagem. Ele e o Salles Neto. Salles Neto é o filho dele, o menino tricolor. Viu de camisa São Paulina lá, andando pela praia de Boa Viagem. Igual Ismael Salles de Souza, que aliás mandou uma mensagem bonita, falando de política outro dia ali no Facebook. Igual Sérgio Silva, o igual Walter Carvalho, o igual Odilon Mário Pereira. Ah, Odilon Mário Cardoso. Odilon Mário Cardoso, que é o anjo dos demônios da garoa, é o grande empresário dos demônios da garoa, Odilon Mário Cardoso. Odilon não perde um programa nosso. Odilon tá sempre conosco. Vamos marcar um jantar, Odilon. Agora no final aí, final de Campeonato Brasileiro, vem Natal, vem passagem de ano, vamos marcar aí, vamos marcar um jantar. O igual Kaique Nassar, o bom gourmet, falando em jantar, já me lembrei de Kaique Nassar. Os roqueiros Jair Bloch, sucesso nacional. Ricardo Di Stefano também lançando seu CD, seu DVD aí. Né? O igual Paulo Martins, igual Washington Luiz Dias, Adolfo Botel, Luiz Fernando Teixeira da Silva, o igual Alexandre Temporim, o igual Marcos Lola, o igual Dr. Goulart, o Dr. Goulart, grande advogado, tá aqui na Paulista. Dr. Goulart, filho do Genildo. O igual Fábio Sobral, os iguais Márcio Rocha, Elton Tavares, Rodrigo Gimenez, Osni Marciano, Pablo Fernandes, Renato Dorgan, o Renato Dorgan filho, é o filho, Rafael Estopa, Dario Caldas, André Neri, Fernando Barbosa. Lá em Rio Preto, Antônio Paulo Pimentel Sandoval, o time dele vai ser campeão lá, vai ser campeão brasileiro, mas ele assiste ao Doutor São Paulo, ao lado da querida Zorites Gonçalves Sandoval, os iguais Evandro Rossetti, a Flávia Orsi, ao lado do marido, Júlio Camilo, lá em Atibaia, os iguais José Roberto Momo, Zé Roberto Guelpa Rossi, lá na sua lanchonete. A essa hora tá todo mundo reunido lá para ver o Doutor São Paulo. Milton Moreno, Vicente Queiroz, Adriano Bedori, Rafael Fortuna, grande Rafa Fortuna. Logo estarei aí, Rafa Fortuna. Luiz Antônio Lima Totonho Morumba. Ah,
sentado na sua linda poltrona de penas de colibri. Também lá em Atibaia, de Atibaia, o professor Aristeu de Paula. Grande Aristeu de Paula. Aristeu de Paula foi meu comentarista lá em Atibaia, quando eu narrava futebol lá. E o Aristeu de Paula também narrava e comentava. Então eu dizia o seguinte: e agora a voz prestigiosa de Aristeu de Paula. Aristeu de Paula mora hoje em Uberlândia. Querido Aristeu de Paula. Mas é tanta gente, todo mundo me perguntando, e o semáforo? Doutor São Paulo, e o semáforo? Todo mundo ligando, preocupado. Meu telefone desliga no domingo, na hora da rodada. Na hora da rodada eu desligo. Então, eu fico lá pensando, quem será que tem razão? Porque os personagens são sempre indicados. Essa gente me liga, os iguais, e fica. É para esse, para aquele. Então chegou a hora, porque esse programa continua no topo da moda, no topo da onda. Chegou a hora de repetir a palavra que se repete lá dentro do fórum, nos restaurantes, nos bares, nas padarias, por onde eu vou. Essa palavra gostosa de ser dita, que os devotos adoram repetir comigo. Chegou a hora de dizer a palavra que virou mantra. Semáforo. Semáforo. Chegou a hora das apostas. Primeiro, em que cor? Depois, para que personagem? Qual personagem e em que cor vai abrir o semáforo? É agora, só vale agora. Depois não, segunda visualização não vale não. É agora, na primeira. Atenção iguais. Eu vou repetir. Semáforo. 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 A Majaico vai abrir o nosso famoso semáforo. Atenção iguais, façam suas apostas. Atenção iguais, sinal. Atenção iguais, sinal vermelho. Sinal vermelho. Iguais, a Majaico chorando. Sinal vermelho para... É a hora da segunda aposta. Vocês já sabem qual é a cor do semáforo. Agora atenção iguais para o personagem. A aposta é agora. Sinal vermelho para... Atenção iguais. Em dose dupla, sinal vermelho para Ricardo Gomes e para Dene. Iguais, unanimidade, não tinha jeito, não dava. Hoje é segunda-feira, eu tô gravando segunda-feira, o jogo foi domingo. Eu, quando saí aí pelas ruas hoje para trabalhar, nessa segunda-feira brava, a conversa era sempre a mesma. Sinal vermelho pro Ricardo Gomes. Sinal vermelho pro Denis, com o Denis não dá mais. Sinal vermelho pro Ricardo Gomes, ninguém aguenta mais o Ricardo Gomes. E foi assim. Por onde eu andei foi assim. Então o negócio é o seguinte, diretoria do São Paulo. Quem foi que inventou Ricardo Gomes, diretoria do São Paulo? Com todo respeito, eu tenho o maior respeito pelo cidadão Ricardo Gomes. Um homem muito educado, um homem bilíngue, fala francês, jogou lá na França, no Paris Saint-Germain, jogou ao lado de Raí. Mas não dava para ele agora, não era o momento. Não era o momento. O Ricardo Gomes estava lá no Botafogo, lá no Rio, e o Botafogo quase caiu. O Botafogo fazia uma campanha de doer. Chegamos a apostar aqui que o Botafogo ia cair.
E o Ricardo Gomes, de uma hora para outra, desembarcou em São Paulo para substituir o Balsa. E se o Balsa já era um retranqueiro, o Ricardo Gomes veio e disse: como é que o homem joga aí? Ah, joga assim. Então ele botou o time para jogar do mesmo jeito. O São Paulo só mudou com o Ricardo Gomes, com a entrada do David Neres pelo lado direito, com o Kelvin passando pro lado esquerdo, porque foi um aperto danado. O homem estava para cair, não tinha jeito. Ele estava jogando num 4-5-1 fechado lá atrás, o São Paulo perdendo, derrota em cima de derrota, vexame em cima de vexame. E ele insistindo com o Bruno, com o Carlinhos, com o Ashley. Logo que ele chegou, desembarcou, já disse isso. Queria recuperar Carlinhos, Bruno e o Ashley. Mas não dava, a torcida do São Paulo não aguenta mais, os devotos não podem mais ouvir falar certos nomes. Então não dava. Mas o técnico de futebol, a grande maioria, sabe, a grande maioria assim, eles não ouvem ninguém. Parece que só eles que sabem das coisas. Eles não ouvem o clamor que vem das ruas, que vem das arquibancadas, que vem da unanimidade. A voz do povo é a voz de Deus. Há uma hora na vida em que o cidadão não pode estar certo sozinho e o mundo inteiro estar errado. Então, os devotos não aguentam mais certos nomes dentro do São Paulo. E são os nomes que são reiteradamente colocados em campo pelo Ricardo Gomes. Eles só não põem para jogar quando estão machucados, e eles vivem machucados. Chinelinho, gente que não joga, ganhando aí uma fábula. E ele insistindo com esses jogadores. Chegou um momento que ele ia cair, não tinha mais jeito. Então ele resolveu experimentar a base, colocou o David Neres para jogar, colocou o Luiz Araújo, colocou o time um pouco mais para frente, com dois jogadores um pouco mais abertos e mais ofensivos. E o São Paulo até que melhorou um pouquinho, conseguiu essa vitória contra o Corinthians, conseguiu sair da zona do rebaixamento. Mas durou pouco, porque o homem teve uma recaída danada aí nos últimos 2 jogos. Contra o Grêmio, entrou ofensivamente. E depois, parecendo querer garantir aquele magérrimo 1-0 contra o Grêmio, totalmente desinteressado do jogo, recuou o time inteiro, fez entrar o Carlinhos, quase o Morumbi veio abaixo na hora que o Carlinhos entrou. E colocou o time todo atrás, e depois tirou um atacante e colocou outro meia. E o São Paulo se fechou atrás e ficou naquele 1-1 xoxo contra o Grêmio. E lá em Chapecó, o São Paulo também vinha bem nos primeiros 10, 15, 20 e poucos minutos de jogo. Mas aí, o São Paulo num erro básico de posicionamento, o João Schmidt não acompanhou o homem que entrou. O Buffarini, em vez de marcar aberto, marcou fechado, entrou para cobrir o Maicon e o lateral ficou livre do lado esquerdo e o goleiro falhou e desmoronou-se todo o esquema defensivo do São Paulo, que naquela altura já era defensivo, porque o São Paulo especulou lá durante 15, 20, 25 minutos e depois se encolheu no jogo e deixou a Chapecoense tomar gosto. E a Chapecoense tomou gosto, fez 2 e poderia ter feito mais. E no segundo tempo, o seu Ricardo Gomes fez pior ainda. Ele tirou o Pedro para colocar o tal Gilberto, né? O tal Gilberto, uma coisa impressionante é colocar esse Gilberto em campo. Esse Gilberto já foi testado e também não jogou. E depois para colocar Daniel, e depois para colocar Jean Carlos, encheu o time de meias. Um negócio assim absurdo, eu não sei em que mundo o seu Ricardo Gomes vive. Um negócio impressionante, o São Paulo estava com 5, com 3 armadores, 3 meias. Né? Todos jogam ali na mesma posição do Cueva, tanto o Jean Carlos quanto o Daniel. Né? Com esse Gilberto batendo cabeça com o outro menino lá, com o outro centroavante que ele pôs em campo. Ele jogou com 2 centroavantes, tanto o Gilberto quanto o Robinson. Esse Robson também é centroavante, é um jogador que joga mais pelo meio. Jogou o primeiro tempo aberto pela esquerda, depois ficou batendo cabeça com o Gilberto quando o Gilberto entrou. Um esquema absolutamente sem pés e sem cabeça. E o Ricardo Gomes ali, sempre com a mão no queixo, olhando a bola correr, bola pra lá, bola pra cá, bola pra lá, bola pra cá. Uma hora lá o microfone flagrou o Ricardo Gomes dizendo alguma coisa assim, movimento, movimento, movimentação, movimentação. Não dá mais, não dá mais.
Com Ricardo Gomes não dá mais. Com todo o respeito pelo Ricardo Gomes, não dá mais. Não era a hora de Ricardo Gomes. O São Paulo vivia uma péssima fase. Tem um péssimo elenco? Tem. Mas vivia uma fase em que precisava de uma chicotada espiritual, uma chicotada psicológica. E o Ricardo Gomes não tem condições nesse momento de dar chicotada psicológica em ninguém. O Ricardo Gomes é mais para sentar ali do lado e para rezar uma Ave Maria com o time, mais nada. Então não dá. Com o Ricardo Gomes não dá mais. E para falar no Denis, que é o segundo personagem do nosso semáforo, também não dá mais. Eu não sei por quê que o Renan Ribeiro não joga. O Renan Ribeiro, eu já disse isso aqui há muito tempo atrás, eu vi treinando lá no Atlético Mineiro. Era a grande revelação do Atlético Mineiro, era a grande promessa do Atlético Mineiro. Eu fui lá ver, estive lá, assistindo a um treino lá do goleiro Renan Ribeiro. E o menino jogando muito. E ouvi da voz do treinador do Atlético na época que o Renan seria o grande goleiro do Atlético. O treinador saiu de lá, o Renan ficou lá, queria jogar, veio para o São Paulo, esperou ter uma oportunidade. Nas vezes que entrou muito bem no time, mas não joga. E o Denis, o imã de gol, continua lá. Eu lamento, eu tenho todo o maior respeito pelo atleta profissional. Eu tentei aqui prestigiar o Denis durante o Campeonato Brasileiro todo, mas não dá, é um imã de gol. É um imã de gol. Goleiro bom é goleiro que pega a bola impossível. Goleiro que só pega bolas possíveis é o goleiro normal. Goleiro que pega bolas impossíveis, esse é o grande goleiro. Agora o goleiro Denis, tudo que vai entra. Quando o São Paulo está perdendo, pode chutar que a bola entra. Quando o São Paulo está ganhando de 1-0, a preocupação é imensa, porque um chute de fora da área, um cruzamento, o homem sai mal do gol, o homem pula atrasado, o homem se coloca mal. É um negócio de doido. Mas já foi testado e retestado, houve tempo. Então vamos encostar um pouco o Denis, vamos dar uma trégua na carreira do Denis. Empreste-se o Denis aí para um outro clube, grande ou pequeno do país. E o Denis joga um pouco para lá, para tirar um pouco desse peso da responsabilidade de substituir o Rogério Ceni. E vamos testar o Renan Ribeiro agora nessas duas últimas partidas. E o São Paulo que fique de olho, talvez, se não quiser o Renan Ribeiro, num goleiro do exterior, não num goleiro que jogue aqui, que esteja aí, nesse ambiente de Rogério Ceni. Um goleiro colombiano, chileno, uruguaio, argentino, tá cheio de goleiro por aí. E o São Paulo que venha com uma novidade, porque com o Denis não dá mais. O homem é um imã de gol. Então, iguais do coração, para não me alongar muito aqui, o nosso semáforo vai ficar aberto no sinal da vaia, no sinal da reprovação, no sinal da repulsa. Para Ricardo Gomes, que chegou em hora errada e está mais do que na hora de sair, e para Denis, que teve todas as oportunidades do mundo e virou um imã de gols, fica aberto no famoso semáforo do Dr. São Paulo o nosso sinal do breque. Para Denis e para Ricardo Gomes, sinal vermelho. Os devotos de São Paulo não aguentam mais. Pode parar. Iguais do coração, acessem www.doutorsaopaulo.com.br. Só em www.doutorsaopaulo.com.br você tem acesso à história, a atualidades, a curiosidades da vida do clube das três mais lindas cores do mundo. Tudo by Ramires Cabral de Souza. São quase 100 mil visualizações. Todo dia, toda hora, toda semana. Só em www.doutorsaopaulo.com.br você encontra os quadros com áudio e vídeo do Dr. São Paulo. Só em www.doutorsaopaulo.com.br
doutorsaopaulo.com.br, você assiste ao nosso famoso semáforo. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, que está bombando. Depois, no final do Campeonato Brasileiro, o Dr. São Paulo vai sortear um lindo brinde para você que está inscrito no nosso canal do YouTube. Sejam todos felizes, tenham uma semana de ouro, muita saúde e, apesar dos pesares, paz, meus iguais. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.